Em meio a uma fábrica de tecidos que nunca dorme, o som dos tecidos se entrelaça com o zumbido de máquinas inteligentes, e um pequeno fio de luz percorre a tela de um tear como um rastro de energia. Imagine que, por trás desse movimento contínuo, existe uma descoberta que pode transformar a forma como criamos roupas, capas de proteção e até mesmo estruturas aeroespaciais. A pergunta não é se o futuro da têxtil está nas mãos dos engenheiros, mas como um simples fio pode reescrever a história do tecido. A primeira camada da história revela que, há mais de um século, o tear Jacquard trouxe a era da automação, mas o verdadeiro salto aconteceu quando os cientistas de materiais descobriram a nanocelulose, fibras de celulose tão finas que cada grão pode ser visualizado apenas sob um microscópio eletrônico. Essa descoberta abriu a porta para tecidos que são, ao mesmo tempo, incrivelmente leves e mais fortes que o aço. Mas a verdadeira revolução não está apenas na força, é na capacidade de autorreparação que o fio pode regenerar pequenas rupturas, algo que os tecidos antigos nunca poderiam oferecer. Quer saber como isso se conecta ao tear moderno? O próximo passo é desvendar a interface entre a biotecnologia e a computação. Em seguida, o avanço veio na forma de algoritmos de aprendizado profundo que podem prever como a nanocelulose se comporta quando entrelaçada em padrões complexos. Em vez de testar 1000 variações manualmente, os engenheiros alimentam uma rede neural com dados de tensões, curvaturas e desgastes, e o algoritmo gera um design de trama que otimiza a resistência e a flexibilidade em tempo real. Isso significa que um tear pode ajustar automaticamente a tensão de cada fio enquanto a máquina trabalha, criando tecidos com propriedades quase personalizadas. O que acontece quando você combina essa inteligência com a auto-preparação? O próximo nível é a integração de sensores invisíveis que monitoram a integridade do tecido em tempo real. A terceira camada traz a descoberta de um material chamado Moldable Nanocomposite, que pode mudar sua estrutura interna quando exposto a campos magnéticos. Imagine um tear que, em vez de usar fios rígidos, utiliza fios que se reorganizam sob comando eletrônico para criar padrões 3D sem necessidade de cortes ou costuras. Essa flexibilidade não apenas acelera a produção, mas também permite que roupas e capas se adaptem a diferentes formas e temperaturas, tudo sem sacrificar a estética. Mas, antes de celebrarmos, há uma reviravolta que desafia a nossa percepção de que tecnologia e natureza são opostas. Mas é aqui que a história fica interessante. Os cientistas descobriram que o mesmo princípio de autorreparação que funciona em nanocelulose pode ser aplicado em tecidos inteligentes que absorvem e liberam energia. Quando o fio detecta um dano, ele libera microcélulas de resina que curam a ruptura, enquanto simultaneamente captura energia solar ou térmica para alimentar sensores embutidos. O resultado é um tecido que não apenas se mantém inteiro, mas que também evolui com o usuário, ajustando a respirabilidade ou a proteção térmica conforme o clima muda. O que os pesquisadores não esperavam era que essa tecnologia pudesse ser integrada em tecidos de grande escala, como os usados em aviões ou em roupas de esportes de alta performance, sem aumentar o peso. No ponto alto, vemos um tear de última geração, chamado tear Quantum, que utiliza micro-ondas para alinhar fibras de nanocelulose em padrões que antes exigiriam horas de trabalho manual. A máquina funciona como um maestro invisível, orquestrando milhares de fios simultaneamente enquanto sensores de fibra óptica monitoram a integridade do tecido em tempo real. Quando uma falha aparece, o tear Quantum interrompe a produção, ativa o mecanismo de autorreparação e resume o processo em segundos, quase como se o tecido estivesse vivo. A visão de um tecido que se autorregula, se adapta e se fortalece em tempo real é tão fascinante que quase se transforma em poesia visual, onde cada fio conta uma história de resistência e inovação. A tecnologia também traz implicações éticas e ambientais. A produção de tecidos de nanocelulose utiliza apenas água e não requer pesticidas, reduzindo drasticamente a pegada de carbono da indústria têxtil. Além disso, a capacidade de autorreparação significa menos descarte de roupas, o que pode revolucionar a economia circular. No entanto, a dependência de sensores e algoritmos levanta questões sobre privacidade e controle de dados.
Assim, enquanto avançamos, precisamos equilibrar a eficiência com a responsabilidade social. A resolução desse avanço mostra que o TEAR, uma máquina que há séculos parece ter atingido seu pico, agora está em plena evolução graças a um fio de nanocelulose, inteligência artificial e energia autossustentável. O tecido que antes era apenas um produto final agora é um organismo interativo, capaz de aprender, adaptar e sobreviver. O que começou como uma simples descoberta de matéria-prima tornou-se a chave para um futuro onde roupas e materiais se tornam parte de um ecossistema inteligente e resiliente. Se você gostou desse mergulho profundo, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos que expandem sua mente.